Muito bom dia, eu sou Alexandre Valverde, você está no canal Incêndios Verso Reverso, um canal para falar sobre arte, religião, política e psiquiatria. A gente está hoje aqui com a Cígia Garcia, o Marcelo Camilo, que vocês já conhecem, e recebemos a Yasmin Farias e a Sônia Gugsberg, que vão se apresentar, estão aqui conosco nos dando a honra da presença delas. Muito bom dia, Yasmin e Sônia, por favor, tomem a palavra. Bom dia, eu sou Yasmin, sou advogada, estudante de psicologia, faço parte do grupo de pesquisa e iniciação científica voluntária Infância e Saúde. Tive como pesquisa as crianças refugiadas na pandemia e os riscos psíquicos e também a vulnerabilidade dessas crianças e a invisibilidade delas. Maravilha, Yasmin, muito obrigado. Sônia, por favor, se apresente. Meu nome é Sônia Gugsberg, eu sou uma artista pesquisadora, eu fiz um mapeamento durante os últimos 6 anos sobre a questão do refúgio, usando como ponto de central a Grécia, porque é o local de passagem deles, quando vêm de todos os países do Oriente Médio, em busca de subir para a parte norte da Europa, né, se distribuir. Fiz o meu pós-doutorado agora na USP, né, fiz doutorado na PUC, pós-doutorado na USP agora, e o projeto final chama Testemunhos de Passagem, que é um documentário multicanais, imersivo, justamente para você poder ter uma realidade mais ampla sobre a questão e não somente pequenos discursos, sabe? Então, tento trabalhar a questão do refúgio de uma maneira sensível e consciente, e não só de uma maneira, vamos dizer assim, mais jornalística, né? Então, como artista, eu sempre tenho essa cautela, sabe? De lidar com esse assunto. Mas estou muito agradecida pela lembrança e feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Sônia. A gente que fica honrado com a presença de vocês, e Yasmin também. Silvia, você quer a palavra agora para a gente começar a nossa conversa, dar ignição aí ao nosso bate-papo? Quero sim. Eu vou abrir o texto, vou abrir hoje com um texto do Zygmunt Bauman, um dos últimos livros dele em vida, que chama Estranhos à Nossa Porta, em que ele se debruça exatamente sobre a questão dos refúgios. Vamos lá, eu vou ler um excerto do livro, dá vontade de ler o livro inteiro, deixa eu botar a capa aqui para vocês verem, porque eu acho que vale super a pena, então eu recomendo a leitura. Vamos lá. O pânico migratório e seus abusos. Os noticiários da TV, as manchetes de jornal, os discursos políticos e os tweets da internet, usados para transmitir focos e escoadouros das ansiedades e dos temores do público, estão atualmente sobrecarregados de referências à crise migratória, que aparentemente estaria afundando a Europa e sinalizando o colapso e a dissolução do modo de vida que conhecemos, praticamos e cultivamos. Essa crise é hoje uma espécie de codinome politicamente correto para a fase atual da eterna batalha dos formadores de opinião pela conquista e subordinação das mentes e dos sentimentos humanos. O impacto das notícias transmitidas desse campo de batalha quase chega a causar um verdadeiro pânico moral. Segundo a definição em geral aceita desse fenômeno, tal como registrada pela versão em inglês da Wikipédia, o conceito de pânico moral significa um sentimento de medo compartilhado por grande número de pessoas de que algum mal está ameaçando o bem-estar da sociedade. Enquanto escrevo estas palavras, outra tragédia, nascida da indiferença insensível e da cegueira moral, está à espreita, pronta para o ataque. Acumulam-se os sinais de que a opinião pública, em conluio com a mídia ávida por audiência, está se aproximando de modo gradual, porém inexorável, do ponto de fadiga da tragédia dos refugiados. Crianças afogadas, muros apressadamente erguidos, cercas de arame farpado, campos de concentração superlotados e competindo entre si para acrescentar o insulto de tratarem os migrantes como batatas quentes, as injúrias do exílio, de escapar por pouco dos perigos enervantes da viagem rumo à segurança, todas essas ofensas morais cada vez são menos notícia e aparecem com menos frequência no noticiário. Infelizmente, o destino dos choques é transformar-se na rotina tediosa da normalidade e dos pânicos é desgastar-se e desaparecer da vista e das consciências, envoltos no véu do esquecimento. Quem se lembra agora dos refugiados afegãos buscando auxílio na Austrália, espremendo-se contra as cercas de arame farpado de Woomera ou confinados nos grandes centros de detenção construídos pelo governo australiano em Nauru ou na ilha Christmas,
para impedi-los de entrar em suas águas territoriais. Ou das dezenas de exilados sudaneses mortos pela polícia no centro do Cairo, após terem sido privados de seus direitos do Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas. A migração em massa não é de forma alguma um fenômeno recente. Ele tem acompanhado a era moderna desde seus primórdios, embora com frequência mudando e por vezes revertendo a direção, já que nosso modo de vida moderno inclui a produção de pessoas redundantes, localmente inúteis, excessivas ou não empregáveis, em razão do progresso econômico, ou localmente intoleráveis, rejeitadas por agitações, conflitos e dissensões causados por transformações sociais e políticas e subsequentes lutas pelo poder. Além de tudo isso, contudo, suportamos as consequências da profunda e aparentemente insolúvel desestabilização do Oriente Médio, na esteira das políticas e aventuras militares das potências ocidentais estupidamente míopes e reconhecidamente fracassadas. Esse texto, vale a pena dizer, que é de 2017. Eu acho que com ele a gente pode começar as nossas discussões. Vamos lá. Quem gostaria de começar? Yasmin, Sônia, que são as nossas convidadas. Vou trazer um pouco para vocês das minhas experiências nesse aspecto, né? Eu comecei a minha primeira, quando eu resolvi fazer esse mapeamento, que eu chamei de mapeamento, mas esse conjunto de viagens foi 2014, sabe? E teve experiências muito interessantes no sentido de atravessar para Lampedusa para visitar o cemitério de barcos, que já estava sendo apagado na época. Eu cheguei lá, eles estavam destruindo o cemitério de barcos africanos que chegavam em Lampedusa depois de 4 dias de travessia, aqueles barcos de madeira antigos, né, que vinham da África, justamente porque eles não queriam deixar vestígios daquele cemitério mais. Eu peguei os restos dos cemitérios e gravei para o meu primeiro filme, que eu chamei de Sonho Migrante. Eu acho que o sonho migra junto com as pessoas. Então, quando você fala do migrante, ele não vai sozinho. Ele vai com as suas memórias, ele vai com os seus sonhos destruídos, alguma coisa sobra daquilo. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que a travessia é um rito de passagem que mostra e separa já de cara aquelas pessoas que estão ali como pessoas que são capazes de enfrentar uma travessia, de abandonar o regime de seus países, de abandonar suas memórias do passado, de abandonar todos os seus sonhos que um dia construíram, suas memórias de infância, seus bairros, suas escolas, entendeu? São pessoas muito diferenciadas. Não são qualquer pessoa, sabe? A gente sabe que os campos têm riscos pelas diferenças culturais, tem riscos porque a gente está lidando com uma dor extrema. Eles não estão com o luto da morte de uma pessoa da família, estão com o luto da morte inteira, da vida inteira, entendeu? É um abandono muito grande e muitos eles não podem voltar para os seus países de origem porque eles se tornam inimigos dos seus países de origem. Então é um caminho sem volta, sabe? Então, assim, essa travessia não é uma travessia de barco, é uma travessia de vida, sabe? É extremamente forte. Quando você se enfia nesses campos, você abandonar essa memória depois dentro de você é muito difícil. Porque você vê olhos nos olhos, muita gente boa, muita gente estudada, muita gente com família que realmente precisa de uma oportunidade de uma vida, de uma chance que seja, né? Então, assim, é tudo muito gritante, né? E aí, durante o passar dos anos, você vai enfrentando tudo isso, entendendo que a espera no campo é uma espera corrosiva, sabe? Imagina você tá com toda a sua dor dentro do seu coração por ter passado todas essas perdas, né? Enterrado metade da família, enterra a vida, enterra a família, enterra, sei lá, seus sonhos, seus qualquer coisa, toda a tua referência tem que ser enterrada e te colocam num lugar de espera, uma espera sem fim. Uma espera que você não sabe para onde olhar, porque você não tem para onde olhar, porque você é um ser indesejado, entendeu? Então, assim, isso coloca, quando você vai para dentro de um campo e começa a entender isso, eles, em algumas situações, eles ficam que nem televisões fora do ar, você conversa, eles não fixam. O cara não tem, depois de algum tempo, na minha opinião, ele é comparável aos campos de concentração mesmo. Tá? Por quê? Porque esse apagamento da memória, essa distorção que vai acontecendo no emocional deles é muito triste, é profundamente triste, né? E então, assim, é de uma delicadeza gigantesca, sabe? Falar sobre isso, gigantesca.
Quando eu cheguei numa das vezes nos campos e vi que o Acnur estava lá, o Acnur não, desculpa, a Rede Al Jazeera de televisão estava na porta do campo tentando gravar através das grades. E eu podia entrar e sair quando eu quisesse com a minha câmera e eu gravei tudo o que eu queria, porque eu consegui uma aprovação do Ministério da Grécia para seguir com o meu trabalho lá dentro. Uhum. Mas eu percebi de cara que a mídia já estava proibida de falar, de esclarecer para as pessoas o que estava acontecendo. E está proibida mesmo. Politicamente, a União Europeia proibiu. Ela fechou os campos, injetando dinheiro lá dentro, entendeu? Injetando dinheiro para os países manterem suas fronteiras fechadas, Grécia e Turquia, né? E os campos recebem comida, o básico para que as pessoas não morram, por outro lado, elas morrem por dentro, sabe? Então, a ideia é elas assim, ficarem confinadas ali, aquilo se tornar o país delas, no fim das contas, aquele aquilo se território tornou um mínimo. negócio. Aquilo se tornou um negócio. Esses países precisam do dinheiro da União Europeia. A União Europeia faz isso porque tem pânico, ela não sabe o que fazer com essa crise, entendeu? Talvez eles estejam fazendo uma série de ações menores, mas uma ação grande de inclusão que entenda que isso é um caminho sem volta. Eu não estou lá dentro hoje, mas eu acho que isso não está sendo feito, entendeu? Uma grande ação, todos esses milhões de euros que são jogados para manter a Turquia fechada, a Grécia, que está em crise há anos, com mais de 400, 500 campos de refugiados, entendeu? Lotados de gente. Tem campos clandestinos, tem casas clandestinas, tem de tudo. Crianças, eles colocam as crianças nos barcos para atravessarem sozinhas. Você chega nos campos, são crianças cuidando de crianças. Crianças pequenas, estou falando criança de 8 anos, sabe? Cuidando de bebê recém-nascido. Então, assim, é uma coisa, são cenários que a gente não imagina, né? Que a gente não imagina. Agora, eu acho que é uma grande ilusão no sentido da União Europeia e não entender que eles são uma população em população decrescente, né? Enquanto os refugiados africanos e mesmo os países árabes todos se reproduzem um monte, entendeu? E se eles não entenderem isso, essas pessoas também como força de trabalho, eles também vão quebrar por causa disso. Entendeu? Então, acho que eu não vou estar viva aqui para ver tudo isso até o fim, mas eu tenho uma convicção de que isso é um caminho sem volta, de que é um caminho muito sério, que precisa ser falado, precisa ser encampado, sabe? Ou sim, Sônia, perdão. Fala, Sônia. Desculpa interromper, mas eu já posso fazer uma pergunta, assim? Eu fiquei aqui pensando nessas questões de xenofobia, né? No mundo inteiro e aqui no Brasil, e se com as questões relacionadas à pandemia, porque, por exemplo, a gente ouviu durante muito tempo muitas notícias, né, principalmente quando o corpo daquele garotinho chegou na praia, a gente viu muitas notícias de refugiados. A gente foi, eu não me lembro que ano agora exatamente, mas nós fomos metralhados com essas informações. Hoje em dia ninguém fala mais absolutamente sobre esse assunto, pelo menos eu não tenho visto, não tenho acessado essas informações. E eu fico pensando nesse tempo da pandemia, porque em tempo de pandemia os refugiados não estão exclusos dessa questão, né? Como é que está sendo isso, né? Como é que vocês duas veem essa questão, né, da pandemia? Porque os refugiados continuam chegando aos países, né? Os barcos continuam afogando e a gente não naufragando, na verdade a gente não sabe disso. As crianças continuam sendo deixadas, tá? Aí que a gente viu o Trump e o que o Trump fez com as crianças, não é? Nos campos. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, pode ser? Eu ia colocar só um parênteses, que é colocar da América do Sul também, esses movimentos migratórios que estão acontecendo, né, aqui também no nosso continente. Só colocar esse parênteses. Olha, eu dei uma olhada, inclusive, porque foi o Dia do Refugiado, agora há pouco, né, em junho, e no órgão Acnur eles fazem uma declaração muito bonita, e eles colocam aqui, que eu achei interessante, nos últimos meses, em um tempo dominado pela pandemia, estamos vendo as pessoas refugiadas, mesmo necessitando e merecendo tendo direito à proteção internacional, se ajudarem entre si. Quando têm oportunidades, elas se apresentam na linha de frente do Covid para trabalhar como médicos, enfermeiros, cuidadores, comerciantes, educadores e muitas outras atividades, promovendo serviços essenciais enquanto lutamos coletivamente contra o vírus. Temos visto essas pessoas e seus anfitriões compartilharem abnegadamente recursos escassos e ajudarem a levantar aqueles que mais precisam.
Mas não são pessoas que não são esclarecidas, a grande maioria é. Então, é muito interessante a gente entender isso, E sabe? também se não fossem, né, Sônia, eu estava pensando nisso, assim, a gente tem que ficar justificando, assim, né, ah, não, mas olha, tem um diploma, ah, sabem fazer coisas, tem, mesmo que fossem pessoas que não tivessem essa desenvoltura para uma inserção social qualificada, vamos dizer assim, em relação à questão profissional, não importa, né, as pessoas são pessoas, então elas não têm que ter distintivos, né, que eu entendo que tem esse argumento para também falar assim, nossa, não olhem como bichos, né? Quase como a gente estivesse dizendo isso, assim, Então, né? Um pouco nesse lugar, essa, assim. essa é a questão fundamental. A mídia, e mesmo a União Europeia, o pânico das gerações, sei lá, coloca um refugiado, vamos entender o que significa a palavra refugiado. É um cara esvaziado, ele não tem sexo, ele não tem cultura, ele não tem nenhuma referência. Quando você diz uma pessoa é uma refugiada, ela não é mais nada, não sobrou nada, não sobrou nem etnia, ela não interessa mais se ela é da cor dela, não interessa se ela é rico ou pobre, se ela é doutorado, se ela não é doutorado, não interessa mais nada. O esvaziamento dessa palavra é horroroso. Eu não gosto dessa palavra, justamente porque ele exclui a pessoa de tudo. Então, assim, Desenraiza, né? Eu queria abrir um parêntese, mais um parêntese que eu me lembrei agora, que me ocorreu. Há uns anos, eu não saberia dizer quanto, eu estava num evento sobre dança contemporânea e tinham pessoas do Brasil inteiro. E uma pessoa da Paraíba, eu me lembro bem, ela falou, nossa, eu estou impressionada com as perspectivas da dança no Brasil, com as perspectivas da dança contemporânea em São Paulo, porque na Paraíba não tem nada disso. Eu me sinto uma refugiada no meu próprio país. Fiquei pensando, porque no Brasil, a gente mesmo não tendo, quer dizer, a gente tem refugiados, mas eu não estou falando do refugiado, tá? Eu estou falando do refugiado que é refugiado dentro do No próprio próprio país. país. Uhum. Só para a gente pensar sobre isso também, tá? Uhum. As favelas são campos de concentração, acho que a gente não tem nenhuma sim. dúvida disso, né? Esse desenraizamento, essa desinserção é bem essa dinâmica. Yasmin, você queria falar alguma coisa? Estava trazendo, pensando sobre a questão, né, que a Sônia trouxe sobre a questão da mídia. Minha pesquisa ela se baseou na mídia, nas notícias, né? E aí eu usei alguns termos específicos para fazer essas buscas, e eu usei 2 jornais de grande circulação e 2 revistas de grande circulação. E você trouxe a questão do Brasil e da América Latina, e uma coisa que é muito importante é o, de fato, o silenciamento sobre essa questão, né? Você não encontra muitas notícias que falem sobre os refugiados, e eu estava pesquisando sobre as crianças refugiadas, então é bem menos. Não existe muitas notícias, acho que existiam, 7 notícias mais específicas, acho que de 31 notícias, né? E a maioria delas fala do contexto europeu, em especial da Grécia. Pouquíssimas falam dos Estados Unidos, e eu acho importante falar dos Estados Unidos, eu vou trazer o porquê dos Estados Unidos. E menos ainda falam sobre o Brasil e sobre o contexto da América Latina, e que agora está realmente muito grande esse fluxo migratório, né? E quando a gente fala sobre os Estados Unidos, e por que eu chamei a atenção, é porque quando ela fala, né, sobre a questão, no contexto europeu a gente tem essa questão do lucro. Nos Estados Unidos ainda é maior. Os campos que a gente tem lá são campos privados. E lá são campos distantes. Então, quem está vendo... E normalmente esses campos são das crianças que estão desacompanhadas. Então, quem está vendo essas crianças? Quem está sabendo o que é que está acontecendo com essas crianças? A condição para essas crianças. E agora, quando o Trump sai, o movimento aumenta de fluxo, principalmente dessas crianças, justamente porque existe uma esperança que o novo presidente consiga abrir essas fronteiras e dar uma melhor condição de vida para elas. E isso aumenta também o fluxo aqui na América Latina, porque muitos buscam, né, as rotas para conseguir chegar muitas vezes até o México, até os Estados Unidos. Então, é sobre essa questão, eu acho que é botar esse sujeito não numa posição de sujeito, mas numa posição de descarte. Aí a gente tem diversas teorias que dizem no seguinte sentido: as leis existem para esses sujeitos não serem colocados como um objeto. Mas, embora exista a Convenção de 1951, que fale sobre todo esse aparato, né, que traz justamente o respaldo para os países signatários fazerem as suas leis também, a gente não tem uma inserção social nem cultural dessas pessoas. Então, a partir de que momento essas leis, de fato, elas são aplicadas? Porque quando eu fui pegando todas as notícias, o que a gente vê era a precariedade do abrigo,
que era uma situação extremamente precária como essas pessoas vivem, né? Em abrigos, que os países que têm condição desses abrigos receber é precário, e também na América Latina, principalmente, a gente não tem isso. A gente não tem esses campos. A gente não tem onde receber. Então, a maioria deles são recebidos em escolas públicas. Quando o governo no local quer. Porque quando não quer, expulsa. Então, eles ficam em matas, em fronteiras, em zonas fronteiriças, em tendas. E aí vem a questão da pandemia, né? E como é que fica essas pessoas na pandemia? Eles não têm nenhum tipo de acesso aos insumos, que são básicos, máscara, álcool em gel, sabão, água potável. Então, é uma exposição gigantesca. E o que acontece é que esses governos, quando vêm esses refugiados, eles realmente colocam eles com uma posição de ameaça. Agora, a justificativa para essa ameaça é uma ameaça à saúde pública. Então, não podemos receber esses refugiados porque eles são uma ameaça à saúde pública. O Brasil fechou suas fronteiras. Segundo a Convenção de 1951, as fronteiras não fecham para refugiados, porque eles já estão em risco de vida. Então, não pode fechar. Então, se eles estão em risco de vida, para onde eles vão? As fronteiras fecham, né? Então, são diversas medidas ilegais, medidas discriminatórias, e uma condição de precariedade, e aí eu uso o termo no meu trabalho da vulneração, porque a vulneração é diferente da vulnerabilidade. Na vulneração, você já foi traumatizado, você já foi ferido. E são pessoas que revivem essa violência, porque eles saíram de uma situação de risco, né, de risco de vida, chegam a esse novo país querendo um asilo, não encontram o asilo que eles imaginam, né? E sofrem de novo. Na Grécia, e aí a Sônia pode saber melhor, mas os próprios refugiados, quer dizer, diante das notícias, né, colocaram fogo no campo. Mas esse fogo que eles colocaram no próprio campo foi por conta de uma força policial extrema, para eles não saírem do campo, porque eles eram risco à saúde pública que colocavam eles nesse quesito, né? Muitos foram detidos em celas. Nos campos da Grécia, dessas notícias do ano passado, tinham 331 crianças detidas em celas. Então, onde é que fica a subjetividade dessas pessoas? Onde estão esses seres humanos? Né? Eu acho que isso é importante questionar. E foi o que ela falou, né? Esse imigrante, ele tem todo um sonho. E a gente fala na psicanálise, né, de uma construção simbólica. E essa construção simbólica ampara esse sujeito. A partir do momento que ele faz esse refúgio, essa construção, ela se destitui. Você tem um desenraizamento. E isso é desestruturante psiquicamente, é desorganizador psiquicamente para esse sujeito. Além de todo o processo de lutos, porque são diversos, como ela falou aí, né? É o luto coletivo, você perde o sentido coletivo. Você perde a sua residência, que dá esse sentido coletivo. Você perde a sua família, que dá esse sentido coletivo. Mas também está ali perdendo a sua história, porque, de uma certa forma, para você inserir novamente um laço social, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas que, para você, são seus costumes. Então, a partir de que momento tudo isso é desorganizador para esse sujeito que busca um asilo e que é negado, ele é visto como uma ameaça. E aí eu sugiro a leitura de Nazim Hammad, ele traz sobre a psicologia da imigração e ele traz sobre a questão da xenofobia, que também foi citada aqui. Como ele fala que a xenofobia é esse laço social, existe essa hostilidade nesse laço social. E a partir dessa hostilidade você tem a violência. E ele traz aspectos muito interessantes sobre como, atualmente, quando a gente está num país que está bem economicamente, bem socialmente, bem politicamente, esse refugiado, ele pode ser visto como uma força de trabalho. Eles são bem-vindos, porque o país está bem. Mas quando você tem uma situação econômica do país ruim, esse refugiado, esse estrangeiro, ele é visto só como estrangeiro. Ele não é nada mais. Ele é aquela pessoa que não fala língua, que não fala idioma. E aí, coloca essa ancestralidade como algo a ser reivindicado, algo sagrado. E aqueles que não descendem disso, aí ele fala que são colocados ao redor de muros de arame farpados, para você ficar com seus iguais. Então, acho que é essa figura que a gente tem na pandemia, essas pessoas sendo colocadas nesse muro, excluídas. Mas, Lívia, não é por falta de dinheiro, é porque eles não querem essa comunidade, Exato. eles querem conter essa comunidade, eles não querem essa miscigenação, nem cultural, nem étnica, nem moral, nem nada, eles não querem nada, eles não querem a existência dessas pessoas, é uma comunidade sem comunidade, é uma dos daqueles que reúne o sem comunidade, né? Aqui, como estava, coloquei um trechinho, eu não tenho esse texto, Silvia, eu precisaria procurar, eu guardei essa frase, porque assim, nós somos uma sociedade organizada para a morte daqueles que chamamos ser membros errados.
né? E esses Uhum. caras são os membros errados que não estão, por enquanto, não existe uma capacidade de inclusão, nem emocionalmente falando, vamos dizer assim, se você quiser transformar uma sociedade, você começa pelo imaginário, né? Que é o que a arte acredita, né? Por isso que a gente pega os trabalhos artísticos para tentar trazer como reflexão para que a pessoa possa olhar e emergir naquilo e imaginar um outro cenário que não é aquele que existe na cabeça dela. Começar a trabalhar a reflexão através do imaginário das pessoas, que é o meu sonho, vamos dizer assim, né? Conseguir, né, estar aqui com vocês e com pessoas que estão interessadas em olhar, inclusive porque aqui no Brasil todos nós somos migrantes, todos os nossos avós vieram de navio de algum lugar. Eu Exato. quero saber quem que é índio aqui. Eu sou índia. Eu sou sou todo o resto. Eu sou neta. 30%, mas... Olha, Você merece mais que a gente. Mas olha, eu sou bisneta de Índia, filha, neta de espanhóis e neta de portugueses. Eu sou exatamente a miscigenação do Brasil, então, por isso, vamos falar de refugiados. Eu queria colocar mais uma pimenta nessa questão. Tem um texto maravilhoso da Beatriz Preciado, que ela pergunta quem é que vai cuidar da criança queer. Então, eu queria pensar junto com vocês, se já somos refugiados, estamos falando de refugiados, como é que fica a questão da criança que é queer e como é que fica a questão da comunidade LGBTQIA+, dentro desse contexto do refúgio? Olha, eu conheci uma moça, uma amiga, que eu não cheguei a visitar esse local, mas era uma ONG que cuidava de refugiados LGBT. Eu não cheguei a frequentar, nem a ir até lá, em São Paulo. Agora, acho que dentro dos campos, como eles são extremamente machistas, né, pela própria religião islâmica é uma religião que não permite o perdão, entendeu? Ela coloca as regras ali, quem seguir, tá ok, quem não seguir, dançou, ó, acabou. Então, eles têm são regras muito rígidas que eles vivem e eles colocam dentro das próprias vidas, né? Então, assim, nem imagino como seria um gay dentro de um campo de refugiado. Ele deve existir vários, mas acho que com certeza eles são totalmente abafados por, sei lá, pela própria condição religiosa, sabe? Que rege seriamente. E muitos devem buscar essa condição de refúgio por ser LGBTQIA+, né? Para depender de onde ele mora. Para se libertar um pouco, claro. Agora, sobre as crianças, é muito importante entender o seguinte, como eles casam com 3 ou 4 mulheres, eles têm filhos com todas elas. Aí eles elegem uma, sei lá, aquela que ele está cansado, que ele não quer mais olhar na cara dela, sei lá, ou talvez aquela que ele queria proteger mais, e coloca no barco com um monte de filhos que não são dela. Quando eles chegam na Europa, eles não têm documento que comprovem, porque na nossa sociedade não existe essa possibilidade de se registrar o filho do outro. Né? Então, tem muita criança que vem nessa condição, né? A mulher atravessa com média de criança, sei lá quantas, e essas crianças não têm registro, e não tem tutor. E então, assim, aí tem aqueles que morrem, né? Eu mesma fiz um filme agora há pouco tempo, que eu ainda não mostrei, que chama Peças do Jogo, que eu filmei na porta no canto da ilha de Lesbos, onde é fronteira com a Turquia, a chegada de um barco repleto de crianças. Gente, eu queria... Eu filmei meio sem querer, porque eu sou meio contra isso, mas agora eu usei pequenas cenas, porque eu fiz um trabalho que chama Peças do Jogo. E no final termina com essa cena das crianças, um flash com esse. Eu não gosto de explorar muito essa coisa da dor, sabe? Eu gosto de explorar a reflexão. Pegando carona nisso, como é essa questão do impacto emocional para uma criança que é refugiada? Né? Como é o comportamento dessa criança que é refugiada? Porque eu imagino que para um adulto já seja muito complexo você perder todas as suas raízes. E para uma criança? Olha, eu tive uma experiência com uma criança que não foi inesquecível, eu não gravei, só gravei na minha cabeça, porque foi uma coisa assim muito sofrida. Eu estava em Lampedusa, não, em Malta, estava em Malta. Enfim, eu estava num lugar onde eles se encontram. Eu sempre procuro pontos de encontro da cidade, os pontos de encontro públicos, né? Porque eles saem para passear e se reúnem em pequenos cantos, né? E essa criança chegou para mim e contou a história. Ele perguntou para mim, depois que ele viu que eu estava uns dias ali, ele perguntou: posso contar minha história para você? Você pode me ajudar? Eu falei: olha, eu não sei se eu posso te ajudar, mas eu posso te escutar. E ele falou assim: então, eu sou sírio. Os meus pais, a gente morava numa casa, eu, a nossa família, meus pais, meus irmãos, todo mundo,
E o governo Bashar, né, entrou lá e falou o seguinte, vocês precisam entregar sua casa para a gente, sabe? Vocês precisam sair daqui. E o meu pai falou, não, a gente não vai sair daqui, a gente está a vida inteira aqui, essa casa é nossa, nós não vamos embora. Eles metralharam a família inteira na frente do menino. Uau. E ele, o menino, só sobrou ele, um menino de uns 12 anos, 12, 13 anos. Ele atravessou para Lampedusa, para Malta, nessa situação. Quando ele chegou lá, ele contou essa história para mim e falou assim, sabe, eu sei que eu preciso aproveitar o apoio e tentar estudar e fazer alguma coisa, mas qualquer coisa que eu começo, eu não consigo terminar. No dia seguinte, eu não consigo fazer. Eu não consigo andar em frente com alguma ideia que eu tenha em mente. Foi muito triste. Eu falei para ele, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu vou te dar uma ideia. Você senta, você escreve os teus sonhos num papel e você põe esses sonhos no teu bolso. Toda vez que você se vê perdido na tua mente, no teu coração, você abre o teu papel e leia qual é o seu plano. Para você não ficar, você ter um mapa para você mesmo, para você poder seguir. Mas, assim, como você vai ajudar um coração arrebentado desse, entendeu? Ele gostou da minha sugestão. Eu conto essa história, me arrepio inteira, porque, né, eu perdi meu pai com 9 anos de idade, né? Então, assim, é muito difícil você ensinar para essas crianças, e agora? Dá uma esperança para ela que seja, né? Sabe que o Antonis Filho dizia uma coisa maravilhosa, que é a importância de duas coisas. A importância da gente estar atento à poesia da vida e a importância da gente estar atento à alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu quero dizer que eu estou super triste de estar falando sobre esse tema com vocês, mas, ao mesmo tempo, eu estou super alegre, porque é um tema dolorosíssimo, mas é um tema poético e a gente precisa resistir. Eu acho que é por isso que todo esse programa, que eu acho maravilhoso participar desse programa, é a gente abrir com a poesia, sabe? É claro que hoje foi um texto que não tem nada de poético, foi um texto doloroso do Bauman, né? Um filósofo brilhante que a gente perdeu, mas é importante que a gente traga a arte para dialogar com a gente, porque só a arte pode nos salvar dessas dores terríveis que a realidade nos impõe. Uma obrigação nossa, Silvia, nos fortalecermos com a nossa consciência para poder fazer um micro movimento que seja diante de uma coisa tão gigante, entendeu? Então, cabe a nós ter essa consciência e se fortalecer por dentro, porque estamos aqui conversando sobre isso e trocando essa experiência, sabendo que o mundo é cheio de crueldades, mas a gente está fazendo a nossa parte, entendeu? Ampliando a conversa e a reflexão sobre esse tema que ninguém quer falar. Então, e que isso alimenta, inclusive... Perdão, Sônia, achei que você tinha terminado. Tudo bem, desculpe, pode falar, eu estou falando muito. Não, por favor, não, finaliza só. Não é isso, eu acho que cabe a nós, sabe? A gente ter uma... Depois eu passei muita depressão voltando dos campos, porque além de eu voltar com toda a memória emocional, eu voltava com os filmes, eu ficava editando o ano inteiro para voltar no final do ano, porque eu fui uma vez por ano, no final do ano sempre. Então, assim, essas memórias ficaram todas muito vivas o tempo inteiro em mim. E, no entanto, você vai elaborando tudo isso, sabe? E eu sinto que cabe a nós trazer essa reflexão, reforçar essa reflexão e nos reforçar por dentro, né? Para a gente poder fazer o nosso papel também. Né? Não, eu queria também, para além de colocar o que você falou da questão de que todos nós somos migrantes, né? Não tem ninguém que não tenha, no Brasil principalmente, participado de fluxos tal, familiares e tal. A xenofobia, essa resposta que as comunidades vivem, assim, dentro dos países, falando de França, falando de Itália, falando do Brasil também, Estados Unidos, toda essa reação que vai acontecendo, alimentada também pela xenofobia, é o que faz com que a gente tenha governos neofascistas no mundo inteiro despontando. Então, assim, não tem só uma questão com a nossa ancestralidade, com as nossas histórias dos nossos antepassados, tem uma coisa presente agora, que alimenta e reforça o que a gente já está vivendo. Aqui no Brasil, a gente tem uma xenofobia que talvez não seja tão dirigida para o estrangeiro, se bem que no norte teve ataques, né, contra venezuelanos, a gente lembra disso, faz menos de 2 anos. Aqui em São Paulo, tem uma xenofobia interna, né, uma questão contra o nordestino, contra o nortista, a gente está atravessado por isso também.
e os nossos campos de concentração, eles não são assumidos, né? Eles só não têm, talvez ali, os arames e as cercas e tudo mais, embora algumas vezes tenham também, mas as favelas são isso. E então esse pânico migratório, né, que o Bauman fala, ele também é um dos ingredientes que alimenta toda essa raiva, esse ódio, esse despeito e tudo. E é impressionante pensar que tem pessoas que, ao invés de ficarem compassivas e atentas e sensibilizadas por isso, na verdade, no fim das contas, esperam que essas pessoas desapareçam, né? Quando a Edwin estava falando dessas populações que estão aí à margem da margem, né? Então, estão no meio do mato, ali escondidas e tudo mais. Sinceramente, o que me passou ali foi que talvez tenha um certo um desejo não assumido de que aquelas pessoas no fim morram mesmo com a pandemia e falar, tomara que limpe isso aqui daqui, essa lógica, né, de que prefira que a pessoa desapareça como um grupo, né. E aí eu te passar a bola, Yasmin, também, que eu vi que você estava querendo falar e tudo, por favor. Não, em relação à criança, né, que você perguntou, é extremamente complexo, e uma das coisas que eu falo é justamente essa questão do silenciamento e a importância de se falar sobre isso, como a gente está falando aqui, e de se ter mais notícias sobre isso, e se colocar mais disso, porque a partir disso as pessoas entendem a gravidade da situação como forma de tentar realmente prover recursos para essas crianças, né? Eu falo assim para as crianças, mas acaba sendo também para a família, porque elas estão ali naquele contexto, as que estão em família, né? E a criança, ela precisa dessa pessoa que a gente coloca na psicanálise como um cuidador primário para satisfazer as demandas dela, a demanda de amor, a demanda de objetos. E a partir do momento que ela perde esse cuidador primário, e de uma forma tão abrupta, porque em algumas notícias eu lia, e elas falavam assim, eu corri, eu só tinha essa roupa do corpo e fui correndo até encontrar um lugar que eu pudesse ficar, né? Então, é muito abrupto para elas não conseguem fazer uma despedida, uma elaboração sobre isso, né? Então, tem essa questão do trauma, dessa coisa que é muito abrupta, tem a questão de elas não estarem mais com esses cuidadores primários para prover isso para elas, prover um bem-estar, prover uma moradia, às vezes eles estão com os pais, mas os pais também não conseguem pelo próprio desemprego, pela xenofobia, e tem a questão também desses lutos que eles vão vivenciando e desse luto não conseguir ser elaborado. Tem alguns estudos sobre migração, eles falam sobre a questão de que para o luto ser vivenciado, ele precisa também da função social, que é justamente você estar inserido nessa questão social, né? Mas eles não estão, porque eles não estão identificados ali, eles não estão dentro daquele laço. Então, como é que eles vão elaborar todas essas perdas, todos esses lutos, se eles não estão ali? E aí o luto patológico... E aí o luto patológico é justamente essa questão da questão psíquica da criança mesmo. E a infância é essa constituição psíquica, é quando a criança faz essa constituição. Então, como é que fica essa constituição se ela não tem como elaborar essas perdas, se ela não tem o seu cuidador primário, se ela não tem como fazer parte de uma inserção social, né? Então, é nesse aspecto que eu queria trazer. E, assim, vocês falando dessa questão da tristeza, né? Eu pegava muitos trechos de reportagens. Às vezes eu falava assim, hoje eu não vou ler esses trechos. Hoje eu só vou botar aqui esses trechos. Porque tinha crianças que falavam que tinham saudade de casa, que queriam ver suas famílias, que queriam ver seus pais, mas que eles viram tantas violências que eles acham que isso nunca vai ser possível. E é muito triste quando você vê a criança diante disso, né? E muitas adolescem, porque a reportagem era muito ampla nesse sentido, e eu gostei muito dessa reportagem, porque deu voz a essas crianças, ou seja, colocou elas nessa posição, né, política de poder se expressar. E ele fala assim que a criança, ela adulteceu. Então, ela chorou falando da família, mas quando foi falar da violência, ela fala, não, eu não tive medo. Não vou ter medo de novo se acontecer. Então, ela sobe o ombro, a voz engrossa, porque era um menino, né? A voz engrossou. Então, esse adultecer também dessas crianças como forma de um mecanismo de defesa para lidar com essa violência, para lidar com esse trauma, né? Tem a ver com a religião também isso, porque eles são islâmicos, e lá é o seguinte, quando você morre para um bem maior. E eles são treinados para esse sentimento, sabe? Pelos pais, pelos avós, pelos amigos, é uma comunidade inteira que pensa dessa maneira. E a partir disso, eles têm que enfrentar a morte em função de uma possibilidade que eles acreditam que é melhor. E se essa morte para eles chega a ser uma morte digna, porque de alguma maneira eles estão lutando por isso. Você sabe Agora, em relação aos números, fala. Não, você sabe que me ocorreu aqui. Eu me lembro de uma reportagem que eu li sobre as meninas do Boko Haram, na comunidade de Chibok, que elas são estupradas sucessivas vezes, não é? Então, assim, além da questão das bombas,
tem as questões relacionadas ao estupro, né? As mulheres que são Ah, estupradas, quer dizer, Uhum. a vulnerabilidade dessas mulheres, como é que é essa questão da vulnerabilidade dessas mulheres que estão nos campos de concentração e nos campos de refugiados? Não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Mulheres e Porque também crianças. essa é uma Super questão. problemático. Mulheres ou crianças, essa é uma Crianças. questão importante. Uhum. Super difícil entrar num campo de refugiados, porque quando você entra como mulher, você entra numa situação onde o campo está organizado, aparentemente, todo em paz. Todo, sabe, pelo menos nesse que eu fui, tudo muito organizado. Mas não pense que você vai ficar 30 segundos sozinha. Eu fiquei 30 segundos sozinha, fui cercada na hora. Então, você tem sempre que ter 1 ou 2 homens perto de você que estão te acompanhando. Porque eles te levam para onde for e ninguém acha nada e ninguém fala nada, porque a mulher não tem direitos. E tem mais. A regra é hoje assim ainda, tá? Uma mulher estuprada, a culpa é dela. Sim. Por quê? Porque ela se colocou numa situação vulnerável. A mulher só pode sair acompanhada de um homem da família. Se ela for estuprada, ela é apedrejada até a morte em praça pública. Então, assim, ou você sabe que a regra é essa, ou você realmente vai correr riscos graves. E o estuprador Sônia, não acontece nada com ele? Os islâmicos, isso no Marrocos é assim até hoje. Uhum. Não sei em quais países, mas eu sei que a religião islâmica coloca essa questão. Nesse lugar. Uhum. Coloca essa questão. Então, no Marrocos, não, desculpa. No Iraque é assim até hoje. Uhum. Não sei até que ponto isso é seguido a regra em todos os países ou não, mas eu acho que o islamismo coloca isso. A culpa é da mulher, ponto. A mulher se colocou vulnerável, ela paga o preço. Então, se ela vai para a rua, ela é sempre da mulher, mesmo, né? e a culpa é dela mesmo, e ela morre mesmo. Não, nunca é a culpa nunca é da pessoa violentada, gente. A gente nem tem isso aí. Então, Não, eu estou dizendo que... porque você não seguiu a regra do islamismo, que você Uhum. fica em casa, fechada, e só Uhum. vai sair acompanhado de um homem da família. Não, eu estou dizendo que a culpa é sempre da mulher, porque em todas as sociedades, infelizmente, até hoje, a culpa é sempre da mulher. A gente escuta, por exemplo, de uma menina, eu presenciei uma cena semana passada dentro de um transporte público, uma menina que ela estava discutindo com um rapaz, porque o rapaz estava defendendo um homem que encoxou ela no ônibus, porque ela estava com uma saia curta. Quer dizer, nem era com ele, e ele estava defendendo o cara que desceu do ônibus, encoxando ela. Quer dizer, até hoje, eu estou falando de 2021, da semana passada, na rua Cerro Corá, né, Vila Madalena, que é um bairro classe média, né? Isso aconteceu, isso acabou de acontecer, então isso sempre é culpa da mulher. Queria dizer uma coisa, Sônia, fala, por favor, aqueles números que você ia falar e que eu te interrompi, me desculpa. Tá, eu coloquei aqui no chat, e na verdade, eu estava de manhã dando uma olhada no Acnur, no site do Acnur, vale a pena, tá, acompanhar o site do Acnur, tem coisas bem interessantes. E eles colocam aqui que apenas nos últimos 3 anos, cerca de 1 milhão de crianças refugiadas nasceu no exílio. Isso fica claro, assim, né, que enquanto o europeu não tem filho nenhum, né, ou tem 1 ou 2 quando tem, mas não tem praticamente. Eles não repõem a população que está indo embora, né? Tem uma população de idosos, né? Então, assim, vamos dizer o seguinte: que tal um pouco de consciência em cima dos dados reais, né? Porque não tem o que fazer. Eles falam, a reprodução é grande, sim, as crianças, talvez até seja a única alegria deles, né? Estar dentro do campo e ter um filho para trazer algum tipo de pertencimento, alguma coisa naquele momento, né? Porque eles não podem, né? Agora, no campo, pois é, no campo de refugiados lá, esse que eu frequentei há alguns anos, eu acompanhei, tem um menino que ele fala assim: eu não sei mais o que fazer, você não tem noção o que significa você falar uma língua árabe e ter que passar por uma língua grega. O alfabeto é 100% o outro. Não é só a língua, é toda a maneira de construção e o alfabeto em si. E tem que falar inglês. Então, os caras, não é que eles têm que falar 3 línguas, eles têm que falar 3 alfabetos inteiros diferentes, com todas as suas diferenças de metáfora e construção de tudo. Ele falou assim: eu aprendi a falar grego, eu falo inglês e eu não consigo arrumar emprego. Eu não sei o que fazer. Eu, daqui poucos meses, eu vou ter que sair do campo, porque meu tempo aqui está... Eu preciso achar um emprego para poder ajudar minha família e eu não existe emprego. Você sabe que tem uma... Eu não consigo me lembrar agora o nome da organização, mas tem uma organização em São Paulo que ela traz refugiados para ensinar línguas. Então, você tem língua inglesa, né?
Iliaspa, é um trabalho maravilhoso, exatamente. É muito É um lindo. trabalho maravilhoso. Uhum. Marcelo, legal. você está tão calado, Marcelo. Eu tô absorvendo aqui a aula, né? Aprendendo bastante com as convidadas aí. E o que me leva aí, o tema é pesado e necessário, mas que me leva à pergunta que é necessária de fazer, que é o lugar, né, dessas pessoas no mundo, né? Essa falta de lugar das pessoas no mundo. Ou seja, não posso voltar de onde eu vim e também talvez não seja aceito para onde eu quero ir, entendeu? Esse é o problema da migração, muitas vezes. Essas pessoas, quando elas chegam, vamos pegar aqui no Brasil, tem muitos conhecidos que são migrantes vindos da África ou da América do Sul, de outros países. Quando chegam aqui, são pessoas que eram médicos, advogados em outros países, e aqui eles têm que ser faxineiros, trabalhar com outras coisas, outras atividades. E aqui são muito maltratados, vivem essa realidade, vivem o confronto da língua, vivem o confronto, o xenofobismo também, e mesmo assim eles falam: que maravilha esse país, porque está me recebendo. Ou seja, a realidade do país dele em guerra, no Congo, em outros países, é tão ruim que aqui, mesmo o maltrato, eles falam: que maravilha que é esse país. Viver em lugares, em asilos, lá na boca do lixo, com uma comida, uma marmitinha ali, e você fala: pô, rapaz, não sei o quê. Eu fico bobo de ver. Mas eles falam: bom, você não sabe o que é a realidade lá da onde eu vim. Então, veja a dificuldade que esse pessoal passa. E eu fico pensando: será que essas pessoas realmente vão ser aceitas como um cidadão, vamos dizer, aqui no Brasil, ou na Europa, ou em qualquer lugar? Então, essas pessoas, elas estão num limbo, cara. Elas estão no limbo, elas não estão nem da onde vieram e para onde vão. Essa é a questão. Agora, será que não seria interessante, internacionalmente, você resolver essa questão? Porque é uma questão que não vai parar, esse fluxo imigratório. E sempre existiu. Pelo contrário, vai aumentar, né? O aquecimento global, a tendência é que aumente muitíssimo, inclusive, com a desertificação do mundo. E nunca vai deixar de existir. Sempre existiu. Com a pandemia, com a crise econômica que vai surgir diante disso, esse fluxo vai aumentar. E aí a tendência também é a xenofobia aumentar, porque quando o país, como eu falei, né, o país está numa crise econômica, então ele vai ver aquele refugiado como uma ameaça. Vai ver ele como uma pessoa que vai macular a política, vai macular a economia do país. Então, a tendência é piorar mesmo. Eu lembrei de duas coisas, desculpa interromper, Marcelo, mas Imagina. Uma das coisas é os negros que chegam ao Brasil, os refugiados, só se descobrem negros e só descobrem o preconceito quando eles chegam no Brasil, né? Porque eles são negros e eles não se sabem negros, eles se sabem seres humanos. Quando eles chegam no Brasil, africano. Exatamente. Eu vi isso de africano, de dizer que, poxa, como é racista o seu país. Eu falei: como? Ele falou: aqui é muito racista. Então, o que eu vou te dizer é o seguinte: veja, vamos pegar o exemplo do Haiti, que teve o assassinato do presidente agora, que está um caos, num país que já é um caos em cima de um caos, que vive um caos desde 1986, para não falar que é um caos histórico. Secular. O Haiti, lembrando que foi a primeira revolução das Américas feita por escravos. Sim, né? A primeira Revolução Negra. E que também foi massacrada, né? Depois de 2 anos, Napoleão foi lá e acabou com a Revolução dos Escravos, massacrou tudo. Mas o Haiti teve isso, teve terremoto e tal. O Haiti tem ciclos e ciclos de migração, inclusive uma migração incrível aqui para o Brasil, de haitianos. Aqui, tem bairros inteiros haitianos. A gente tem um bairro, se eu não me engano, tem um bairro, agora preciso lembrar o nome do bairro, inteirinho. As pistas são feitas em francês, é ótimo. O Glicério, aqui
perto de casa, aqui onde eu morava, em São Paulo. Acho que é Guaianazes, vou pesquisar. É o Guaianazes. O Glicério também, você tem lugar que só se fala francês ou crioulo lá, que eles falam. O que acontece? Como é que você vai evitar dessas pessoas de migrarem? O país está estraçalhado. Se não tiver uma ajuda internacional, você não resolve o problema do Haiti. E não é mandar a tropa lá do general Braga, lá do general, sei lá, resolver daquele jeito caótico a questão. É grana, é botar uma ordem no lugar, e não é nem uma intervenção assim desses moldes, é uma coisa muito elaborada. Então, é uma responsabilidade internacional de todos resolver essa questão na África, nos países pobres, com uma coisa muito mais inteligente do que tem sido feita aí, não intervencionismos, né? Mas Não tem realmente sido feito, porque... Desculpa. não tem. Não tem sido feito, eles não estão preparados para isso, emocionalmente, moralmente. Então, assim, é um bleque geral, entendeu? Tipo, guarda os caras lá, todo mundo, fecha todo mundo, enquanto a gente fica aqui esperando o tempo passar. Pois é, Sônia, mas aí o que acontece é isso. Aí o que a Grécia vive? A Grécia é um ponto de entrada, por ser um país marítimo, um país de ilha, é um ponto de entrada. Aí o cara entra pela Grécia. O imigrante é pego na Alemanha, volta para a Grécia. Ele é pego na Itália, volta para a Grécia. Não, ele tem que passar pela Grécia para ser aprovado para ir para a Alemanha. E com o fechamento das fronteiras em 2015, final de 2015, eles foram impedidos de subir para o resto da Europa, a não ser que a própria Europa aprovasse. A Alemanha, por exemplo, ela selecionou as pessoas que tinham melhores currículos. A Alemanha incluiu, se não me engano, quase 1 milhão de pessoas. Quais? Aqueles grandes currículos que vinham da Síria, que vinham do... Sabe? Então, se tornaram força de trabalho, sim. Agora, os outros que não têm o mesmo poder, um grande currículo, um trabalho nas costas, dinheiro, família e tudo, não ficaram travados nos campos. Na verdade, é que tem uma lei lá na Europa que o ilegal que for pego em algum país, ele volta não para o país que ele foi, de que ele vem, mas de onde ele entrou para a Europa. Vamos dizer que ele entrou pela Espanha. Né? Ele manda de volta para o campo de concentração de onde ele entrou. E aí é um problema que ele volta sempre para esse campo de concentração, que é um limbo, ou seja, um lugar nenhum. Ele vira um prisioneiro. E, às vezes... Eu não sei, isso daí a Sônia pode falar. Às vezes, ele não sei se ele prefere estar ali ou voltar para o país de origem, então, porque o país pode estar arrasado. Eu queria só fazer um comentário. Eles não podem voltar para o país, porque eles se tornam inimigos do próprio... Quando você abandona o seu país... Exato. Você se torna inimigo do seu país. Exato. Você não pode voltar para trás, entendeu? Então, assim, é dali para frente ou fica estacionado. Ou então, por uma questão até mesmo geográfica, o país está em seca, o país está arrasado, o cara migra por várias questões, mas ou é por guerra, ou é por... Então, é uma questão que ou ele resolve a questão geopolítica dessas terras arrasadas aí, ou então, cara, que é muito difícil, não é uma coisa simples de resolver, porque, afinal, de certa forma, foram eles que causaram isso inicialmente, exatamente. Atrás, né? Ou eles vão ter que viver com esse problema, principalmente os países ricos vão ter que viver esse problema da imigração. E veja o Brasil está vivendo essa segunda opção, Brasil, outros países, vivendo essa segunda opção de imigração, quem vai para a Europa e quem vem agora para a América do Sul, América Central, porque quem não consegue para lá, vem para cá, né? Então, preciso contar para você... Eu queria só fazer um parênteses que a Yasmin precisa sair. A gente lembra que ela tinha falado que às 11h30, eu queria só avisar aqui, senão ela vai embora sem... vai desligar a câmera aqui. Yasmin, você gostaria de finalizar? Só para encerrar, falando dessa questão do Haiti, né? Há uns 4 meses, tinham haitianos querendo retornar, porque eles não estavam conseguindo ficar aqui no Brasil. A situação estava muito ruim para eles precisam sustentar sua família, mandar o dinheiro, eles não conseguem fazer isso com o aumento do dólar e com toda a questão política e econômica do Brasil. Então, eles estavam tentando retornar e não conseguiam
muitas vezes o Peru, né, usou força policial para eles não entrarem no território deles. Porque eles estavam querendo passar pelo Peru, muitos estavam tentando a rota pela Bolívia. Então, realmente é uma situação terrível. Eu acho que aí é um pensamento importante pensar na questão colonial também. Quem ganha com isso, quem ganha desestabilizando esses países, e o que tem por trás disso, né? Então, realmente essa questão do fluxo migratório é uma coisa que precisa ser resolvida, porque vai aumentar, mas também fica essa questão do que eles ganham também com isso, né? E é uma pergunta apenas. E aí, agradecer, infelizmente, eu vou ter que sair, mas agradecer muitíssimo a vocês. Foi uma troca, assim, muito legal, interessante e necessária. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais essas pessoas conseguem o auxílio, mais a gente consegue evidenciar esse cenário que, para mim, é de vulneração mesmo. E ver se pessoas fazem algo para realmente ajudar e auxiliar essas pessoas, porque as medidas precisam ser urgentes, né? Então, só agradecer mesmo essa oportunidade, agradecer a vocês e vamos continuar falando sobre isso para que isso ganhe mais visibilidade. Maravilha, Yasmin, fiquei feliz em te conhecer, viu? Obrigada, Igualmente, Sônia, Yasmin. adorei o seu trabalho, adorei. A gente tem que conversar mais, tem muita coisa para falar, acho. viu? Lembra de mim. Depois pega meu contato, que eu realmente quero, ou então vou buscar o seu com o Marcelo para falar com você, porque achei incrível o seu trabalho. Então, legal, é bom a gente poder conversar sobre tudo isso. Parabéns, viu? Um grande abraço, Yasmin. Parabéns, obrigada, um abraço, gente. Yasmin. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia para você. Eu queria trazer um pouco de esperança, porque a gente está falando sobre temas dolorosésimos e eu sou a favor da esperança. Eu sempre levanto a bandeira da esperança. Então, e eu acho que a esperança está na arte, né? E aí eu me lembrei de 3 coisas muito legais, assim. Um filme que chama Samba, do que tem o francês, o Omar Sy. É um filme maravilhoso. Ele é um refugiado, agora eu não vou saber de onde, mas é um filme belíssimo, que trata dessa questão de uma forma muito sensível e legal, que tem uma canção do Brasil. Outra coisa que eu fiquei me lembrando daquela canção do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, o Haiti. Eu acho que vale a pena a gente ouvir, porque o Haiti é aqui sim. Lembrei também de um livro maravilhoso, é um livro histórico, super importante, que chama Os Emigrantes, do W.G. Sebald. E, por último, eu me lembrei do trabalho do SESC, que faz um trabalho maravilhoso na questão do refúgio, né? Na verdade, eles trabalham dando aulas de português, trabalhando com a inserção social dessas pessoas, trabalhando com a infância. Então, eu acho que tem aí um lugar de esperança, um lugar quentinho no coração, porque, claro que eu acho que a gente tem que falar dessa forma crua e nua, desses temas tão dolorosos, mas se a gente não tiver um pouco de esperança, a gente dá um tiro na cabeça. Eu acho. A gente tem esperança, por isso estamos aqui falando do assunto. Quem tira a esperança é quem não fala, né? O fato da gente estar aqui abrindo, colocando, jogando na internet todas as nossas experiências, nossos sentimentos, nos coloca numa situação de entender que é uma necessidade de abrir essa porta, né? Isso é uma esperança para mim, eu acho. Eu ia comentar sobre um conceito da antiguidade que se perdeu, que era na Grécia Antiga, da religiosidade politeísta, que era o conceito da xenofilia, que é o contrário da xenofobia. E o que era esse conceito? As pessoas, quando recebiam em casa, de repente alguém batia na porta e falava, eu preciso de ajuda e tal, tinha essa ideia de que aquela pessoa poderia ser um deus, uma deidade, posta ali como uma pessoa te testando, sabendo da sua piedade, no sentido de ser pio, né, reverente a essa religiosidade, que essa pessoa sempre poderia ser um deus que está te testando ali. Então, a xenofilia era cultivada como essa acolhida e receptividade, porque poderia ter alguém ali querendo testar a tua humanidade. E o que é isso, né, essa xenofilia? Por que um Deus ali no corpo daquela outra pessoa? Que acho que essa pergunta, assim, né, você vai me olhar como portador do sagrado, e em que medida é isso? Porque tem um Deus enfiado ali dentro, disfarçado de gente para te testar? Ou ele está ali dizendo para você o quanto você é tão humano quanto aquela pessoa, e é aí que está o teu teste da sua sacralidade, da sua religiosidade, da sua piedade nesse sentido, né? E isso se perdeu, né? A gente não vê mais o outro como um possível portador de uma deidade, né? Como aquele que tem ali em si o sagrado. E aí a gente
o que sobra para a gente hoje é a xenofobia, né? O outro, na verdade, é aquele de que eu quero me distanciar, aquele que não tem nada a ver comigo, aquele de que eu não posso me aproximar e tanto menos ainda enxergar o sagrado nele. Então eu execro. E que triste isso, né? Que triste que a gente perdeu essa dimensão de que o outro, no fim das contas, ele nos revela a nós mesmos, assim, nas nossas semelhanças, né? Só queria retomar isso aqui porque que pena que a gente não consegue mais cultivar esse conceito, né? Acho que mais, né, Alexandre? O outro nos revela não só as nossas semelhanças, mas nos revela, sobretudo, as nossas diferenças e as diferenças que nos fazem seres humanos melhores, né? Porque enquanto nós não estamos dispostos a ver as diferenças, a trabalhar a alteridade, nós não somos seres humanos melhores. Tem uma frase do Walter Ugumãe que eu acho linda, no livro Filho de Mil Homens, que ele diz o seguinte: nunca, por preconceito algum, limites o amor, porque é a única forma de seres o dobro do que és. Então, a alteridade é algo sagrado. Maravilha. Olha, eu acho muito incrível a gente trazer a questão da educação grega, porque essa questão deles serem o berço do pensamento, vamos dizer assim, né, da civilização, Ocidental, né? é muito interessante, porque eles cultivam até hoje as escolas de filosofia. A Grécia, a filosofia ainda é obrigatória nas escolas, sabe? Então, assim, são pessoas incríveis. Eu encontrei pessoas incríveis lá. Eu tenho vontade, se eu pudesse, eu ia lá, assim, muito, porque você conversa. Eu fiz amizade com alguns poetas lá, sabe? E eu tive um amigo que eu amei, olha, ele faleceu, eu fiquei em luto por causa dele, porque ele era um poeta, uma pessoa de uma generosidade, de uma cultura, de compreensão humana, enfim, uma extensão maravilhosa. Em contraste a ele, eu conheci esse casal que me colocou dentro do campo, onde ele é um grego que está desempregado há 6 anos, desde o início da crise. Ele é um marinheiro, e é uma pessoa super simples. E o que ele passou a fazer? Ele falou, bom, o que eu posso fazer por essa gente? Eu vou colocar música nos campos. Então, ele pegou a caixa de som dele. Primeiro, ele foi lá onde era a fronteira marítima, né, onde era o porto, foi para o porto e colocou a caixa de som dele e começou a colocar música para aquelas pessoas que estavam ali naquela situação que a gente não sabe, né? E é muito lindo, assim, o coração deles e a maneira que eles enxergam, porque ele é desempregado, não tem um gato para puxar pelo rabo, né, como dizia minha mãe. E ele começou a pôr música, e as pessoas começaram a se envolver com ele. E, no fim, ele acabou conseguindo, montou uma ONG com a namorada dele, e eles passaram a fazer músicas. E o mais interessante, que os refugiados falavam assim, posso pôr a minha música? E eles pegavam seus iPods com as suas memórias musicais e começavam a colocar na caixa do meu amigo, que é o Nico. Aquilo é da onde vêm os sons dos meus filmes, tá? Traz a memória musical de cada um. São músicas maravilhosas, onde traz também a memória, né, deles. A música é uma coisa que mexe com a nossa alma e com a nossa memória. É lindo, lindo, sabe? Sabe que eu lembrei, Sônia? Eu me lembrei da Orquestra Mundana Refugit. Existe uma orquestra em São Paulo que ela é toda feita de refugiados e eles trazem os sons das suas sonoridades. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Eu já fui a um show deles. Eu adoraria ver. Maravilhoso. Me avisa se tiver de novo. Te aviso, mas eu preciso ver, que está disponível no site sesctv.org.br, tem o show está disponível, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Vou marcar aqui. Eu ia pedir pra Isso gente... é incrível. Perdão, eu ia pedir para a gente encerrar também, eu tenho um compromisso agora também. Não sei se vocês queriam fechar as falas de vocês, Marcelo, Sônia, Silvia, por favor. Eu acho que esse tema, ele merece até a gente revisitar, porque é pouco tempo para a gente falar de uma questão muito ampla, complexa, e que mereceria muito mais tempo para isso, esse encontro, né? E agradecer muito, Sônia, foi assim... Puxa, uma experiência muito legal o teu trabalho, assim, quero conhecer mais também, porque é fascinante aí a tua experiência junto a esse contato europeu da Grécia, é fantástico esses centros de refugiados, né? Gostaria muito mais de saber. E também a Yasmin que participou, a todos vocês, muito obrigado aí, foi ótimo o encontro e até a próxima.
né? Eu também quero super agradecer a participação da Sônia, a participação da Yasmin, o aprendizado gigante de hoje, esse tema tão, tão emocionante de se falar, e eu sei lá, eu espero que nós sejamos seres humanos melhores. Olha, eu agradeço, porque o meu intuito de me envolver com tudo isso é ampliar a reflexão mesmo. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente deve fazer, sim, outros encontros, se vocês quiserem. Maravilha, sim. E sem fazer o dúvida. nosso papel, entendeu? É o nosso, como é que é? Eu passo, se cada um fizer o seu 0,1%, a gente está fazendo a nossa parte nesse mundo. A gente não vai mudar o mundo por uma ação, a gente vai mudar o mundo, sei lá, né? Sonho de todo artista, de alguma maneira, contribuir para a mudança, né? Deixa eu Então, só abrir aqui dois dados que a Sônia me falou no chat, mas não falou. Então, vamos deixar esses dados registrados. Segundo o relatório da ONU, em 16/6/2021, a tendência global do aumento dos deslocamentos e fugas, que já dura quase uma década. Os números cresceram 4% em relação ao total registrado no final de 2019. Hoje são 79,5 milhões de pessoas. A É uma Alemanha Turquia... inteira, né? A Turquia abriga o maior número de refugiados no mundo, perto de 4,1 milhões, incluindo 3,7 milhões de sírios. E eu acho que a gente não pode esquecer que a Síria, até hoje, ainda escombra-se. Uhum. olha, é muito importante vocês saberem que esse número de pessoas, quase 4 milhões de pessoas, estão na fronteira da Turquia hoje, tá? Esperando a abertura da fronteira para poder atravessar para a Europa. A União Europeia banca milhões de euros, tanto para a Turquia quanto para a Grécia, para manter fechado, tá? Essa zona Então, assim, também. é um local terrível e eles continuam chegando, e isso é um cenário, assim, trágico, realmente trágico, que a gente ainda vai ver o desfecho, um desenrolar dessa história em algum momento. Maravilha, eu agradeço a presença sua mais uma vez, Sônia. Quero convidar você para participar mais vezes com a gente, Silvio e Marcelo, que estão sempre conosco, a Yasmin, que não está mais aqui hoje, mas também agradecê-la já, e a gente se vê no próximo encontro. Obrigada, Um gente. Um ótimo beijo abraço, grande. um grande Obrigada. abraço, tchau, tchau. Tchau.